Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Nossa Macaé, a gente fala de iniciativas bacanas que acontecem aqui na cidade, iniciativas tocadas por gente que faz um trabalho importante para a sociedade, e não seria diferente nessa pauta de hoje, em que eu falo com um mestre de capoeira. Ele é sui generis em vários aspectos, em vários sentidos. Ele não tem cara de mestre de capoeira, ele não tem nome de mestre de capoeira. Eu estou mentindo, Jacó? Negativo. Perfeitamente. Prazer te receber aqui, mestre Jacó, capoeirista, e que tem um trabalho bacana que leva a capoeira para as escolas da cidade, né? Sim. Silvio, o prazer é todo meu. Tá? Como você falou, realmente a gente quebra alguns parâmetros, né? Dentro da capoeira, já que a capoeira tradicional ela leva muito a questão da ancestralidade, que fala sobre apelidos, né? E da afro-ancestralidade também, né? E naquela época os capoeiristas precisavam estar disfarçando o nome pela perseguição que a capoeira sofreu. Então cada um tinha um apelido. O meu nome, ele virou um apelido, porque meu nome é Davi Jacó. E como antigamente Jacó não era um nome tão comum, e eu, quase um bullying que eu sofria nas escolas, e todo mundo começou a me chamar de Jacó. E na capoeira não foi diferente. Ficou Jacó. E a sonoridade é boa. Mestre Jacó é uma sonoridade muito boa. Né? Outro detalhe também que eu queria estar corrigindo, até para não haver nenhum desentendimento na questão do mundo da capoeira, que depois a gente vai estar comentando essas entrelinhas. Eu sou contramestre. É igual a Marinha Mercante. A capoeira ela tem títulos em homenagem à Marinha Mercante. Certo. Quando o mestre, de convés não está a bordo ou está ausente, quem comanda o navio é o contramestre. Ele seria um vamos dizer assim. É isso aí. Aí está previsto para o ano que vem a gente ter uma surpresa boa aí. Inclusive eu queria estar fazendo talvez a minha formatura mestre na cidade de Macaé. Legal. Então você é contramestre de capoeira. Contramestre de capoeira. No dia a dia o pessoal chama de mestre, né? Muito comum, né? Sim, é até interessante você falar isso, que quando você chega nesse título de contramestre, já não é o mestre que te gradua, é a sociedade em si que começa a te chamar de mestre. Tá? E hoje em dia eu sou chamado realmente de mestre em algumas rodas de capoeira, alguns amigos, até outros mestres me chamam de mestre. E o meu mestre, mestre Mistério, de Rio das Ostras, ele já me chama também de mestre. Então, o que você falou é exatamente isso. A sociedade já me coloca nesse âmbito. E falando da capoeira que eu trouxe para dentro das escolas, é uma capoeira totalmente diferente. Tá? Uma capoeira que eu batizei de capoeira pedagógica. A capoeira pedagógica, ela chega para quebrar alguns paradigmas que a sociedade tem com relação à capoeira tradicional. Que, na verdade, ela não tem nada de religiosidade. Tá? A capoeira tradicional ela não tem nada de religiosidade. Por mais que algumas pessoas queiram trazer a religiosidade pessoal para dentro da capoeira. Ou seja, a capoeira tradicional ela não é uma ramificação das religiões de matriz africana. Não. É só uma coincidência ela ter sido praticada inicialmente pelos escravizados. Isso era uma coincidência. Lógico. Mesmo porque os escravizados eles não tinham só uma religião de matriz africana. Muitas pessoas esquecem de dão poucas importâncias na questão do estudo a fundo das religiões de matriz africana
e só pega algumas etnias, né? A Nigéria como exemplo, Angola e outros que têm quase a mesma religiosidade, e esquecem que 90% ou até mais das religiões de matriz africana são islâmicas. A maioria dos países africanos são islâmicos. E esquece que um dos primeiros povos de etnia eram que chegaram ao Brasil foram os malês. Tá? Pessoas estudadas, poliglotas, quase que acabaram com a iniciativa da escravidão no Brasil, com a revolta dos malês, mas ninguém dá importância. Poucas pessoas eu vejo falarem dos malês. E eu gostaria muito de entender isso. Por que não é tão importante os malês? Será que eles não representam a nossa ancestralidade também? Será que as pessoas pegam essa questão da religiosidade pessoal como algo voltado à moda, algo que chama a atenção de uma maioria da sociedade para a questão de segmento? Então, eu aprendi com um dos maiores mestres de capoeira que eu já pude conhecer na cidade do Rio de Janeiro, mestre Levi de Caxias, cujo é até mestre do nosso querido mestre Dengo aqui de Macaé. Mestre Levi é uma das pessoas mais estudadas no assunto de africanidade, religiosidade, e ele falou: olha gente, capoeira não tem religião, o capoeirista sim. E pode calhar, coincidentemente, uma boa parte dos capoeiristas terem uma mesma religião, mas ainda assim isso não significa que a capoeira tem vinculação religiosa. Não, mesmo porque hoje em dia está acontecendo uma guerra santa. Tá? A maioria das pessoas, a religião, o cristianismo está crescendo muito. Né? E eu respeito isso também. Então, o que está acontecendo? Alguns antigos mestres que ainda mantêm uma tradição que, na minha opinião, errônea, está degladiando com novos capoeiras de religiões cristãs. E agora estão querendo criar a capoeira gospel. Tem muito evangélico na capoeira, por exemplo? Muito! Eu não sabia. Muito! Não sabia. Hoje você pode botar 50-50. E inclusive na cidade de Macaé. Eu não sabia. 50-50. Sim, estou surpreso. Não me assusta no sentido negativo, claro que não. Sim. Eu acho que todo mundo tem que estar em todos os lugares, sem exceção. Acho que não tem cercadinho, né? Não tem exclusividade. Eu me debato muito também com essa questão da apropriação, que muitas pessoas discutem. Sim. A apropriação. Eu acho essa discussão sempre um pouco perigosa. Claro. Porque ela acaba, às vezes, para proteger, ela acaba sendo excludente. Sim. E ser excludente não é bom quando a gente quer falar de uma sociedade igualitária. Então a gente precisa ter muita cautela para falar dessas coisas. Mas eu não sabia que havia um movimento tão forte de evangélicos, por exemplo, abraçando a capoeira. Sim. É muito forte e, ao mesmo tempo, levanta aquela bandeira que outrora eu falo: poxa, esse lado não está correto. E por que esse estaria? Não. Se não está correto o capoeirista trazer a sua religiosidade, seja ela de matriz africana ou não, o evangélico também, o capoeirista evangélico, trazer a sua religiosidade dentro para a roda de capoeira. A capoeira, ela é patrimônio imaterial cultural da humanidade, tombada pela Unesco em 2017. Em momento algum, a Unesco ela tombou o nosso patrimônio, a nossa capoeira, o nosso símbolo de resistência, por conta de religiosidade. A capoeira ela é muito rica, mas ela é muito rica mesmo. Então ela não pode estar enclausurada nem presa em estigmas. Não, ela é assim porque eu sou assim. Ela é assim porque eu acredito que ela tem que ser assim. Não, a capoeira está muito acima de nós. Tá? Inclusive a capoeira, muitas das partes políticas, eles acabam não dando uma importância, porque a capoeira ela é cultura, a capoeira ela abrange a educação e a capoeira ela abrange o esporte. É uma prática esportiva. Então, qual é a secretaria que vai abraçar a capoeira? Fica um jogando para cima do outro. Porque a capoeira, ela tem esses âmbitos: cultura, esportiva e educacional. E uma coisa que é importante, que eu acho que deve ser ressaltado, Davi, que é o seguinte:
contramestre Jacó, do hábito de falar da vida, que é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa ou tenta induzir, a capoeira ela não é uma luta, né? Ela não é uma luta, ela pode ser usada como uma ferramenta de defesa porque ela oferece isso a quem o pratica. Foi assim com os escravizados que usavam a capoeira para se defender dos ataques que sofriam. Isso. Mas ela não é uma luta em essência. Então, Silvio, hoje em dia, isso eu vou te explicar por base. Por favor. A capoeira, ela é a arte marcial brasileira. Sim. O primeiro, eu costumo fazer essa pergunta, até nas minhas falas, quando eu vou fazer um workshop em alguma cidade, em alguns estados aí, eu costumo fazer uma pergunta: qual é o primeiro esporte genuíno? Você sabe responder? Eu costumo fazer essa pegadinha. Não sei. O primeiro esporte brasileiro é a peteca. Por isso que eu digo, muito de nós, as nossas falhas são não pesquisar a cultura em si. A peteca é o nosso primeiro esporte. E isso tem a ver com cultura, Jacó? Tem a ver com cultura. Porque ficou esquecido. A peteca deu origem ao badminton. Mas ninguém, né, tem esse cuidado, esse carinho, né? Porque é brasileiro, tudo que é brasileiro só tem valor aonde? Lá fora. Inclusive, a capoeira também, os europeus estão ganhando a gente de 7-1. Eu costumo falar isso. Foi no futebol. Eu tenho uma grande amiga que, por um acaso, nesses dias agora está no Rio de Janeiro, veio passar o fim de ano no Rio de Janeiro. Ela está morando já há quase 2 anos em Singapura. E ela, no meio deste ano, a gente sempre se fala, está sempre se falando direto, e no meio do ano ela me mandou um vídeo maravilhada. Ela estava no centro de Singapura e tinha lá uma roda de capoeira. Ai, que legal. Uma roda de capoeira enorme. Sim, com asiáticos, brasileiros. Eles dão um valor tremendo, Silvio. E voltando a falar na luta, hoje a capoeira começou a ser valorizada em alguns torneios de capoeira. Teve o primeiro campeonato mundial de capoeira patrocinado pela Red Bull. E esse ano teve o segundo, tá? Red Bull Paranauê, inclusive a minha amiga Bimbinha, lá da Bahia, ela ganhou novamente o bicampeonato. Nós tivemos um atleta de Rio das Ostras, um amigo graduado marimbondo. Não sei se ele foi a instrutor ainda, mas é um excelente capoeirista, tem uma história linda de vencer na vida, né? A história dele é fantástica e a capoeira ajudou ele muito na vida dele. E hoje a capoeira tem um movimento chamado VMB, Volta ao Mundo Bamba, um negócio assim. Eu já não sou mais praticante da luta em si, mas eu tenho alunos que são atletas, que lutam. Eu sou mais na parte de preparar, eu já não tenho mais a idade para praticar a luta em si. Mas hoje a capoeira está nos ringues. O próprio Anderson Silva, ele fez a capoeira. Vários atletas de MMA. O Conor McGregor veio aqui para aprender a capoeira. Só que, Silvio, porque a história é tão linda culturalmente falando, que a gente esquece de associar realmente a capoeira como luta. E muitas das vezes fala assim: poxa, mas não é uma dança, não é um bailado. E o escravizado, ele não teve opção de treinamento. Ele teve que treinar dançando. Porque se o algoz tivesse, né, o capitão do mato ou qualquer outra pessoa que tivesse de vigia, visse ele treinando seus golpes, ele não estaria hoje, talvez nem conseguiríamos estar com a nossa capoeira hoje. Então, o bailado, o dançar, era um disfarce para ele poder ir ali treinando de forma sutil. Sim, hoje em dia é chamado de negaça. Negaciar, enganar. Esse é o bailado da capoeira. Tá? E quando a gente traz para o âmbito educacional, eu não posso trazer musicalidades da capoeira tradicional, que muitas pessoas acham que as músicas de capoeiras são de cunho religioso. E não é. A capoeira, ela é tão rica que a musicalidade dela, ela conta a história do nosso país. Sim. Que muitos não os conhecem. É como o jongo, que não é uma música religiosa em si, é uma música histórica. Silvio, você sabia que o jongo é a primícia do samba? Sim. O jongo é a primícia do samba, mas todo mundo confunde. O João da Baiana era jongueiro, pô. E nós não teríamos esse samba, nós não teríamos o carnaval se não tivéssemos o jongo. Não teríamos. E isso tudo traz o quê? Pela capoeira.
A capoeira, através da capoeira a gente traz o samba de roda, que é o samba do recôncavo, o samba duro, que alguns... Cada lugar do recôncavo da Bahia, né, ou do sertão da Bahia, tem um nome. Que tem o pagode baiano, né? Em Santo Amaro, ali no recôncavo, é samba de roda. Sim. Em Serrinha, sertão, já é samba duro, samba rural. Só que aqui já chega a ser samba de roda, mas é tudo a mesma coisa, é o samba. E a capoeira traz o maculelê, que algumas pessoas acham que é questão de tribo, etc, etc. Mas o maculelê também nasceu na Bahia, não tem nada a ver com tribo, nem nada. Foi também o escravizado tentando salvar a sua vida, e através de canas de açúcar, que é chamado de grima. Eles cortavam a cana de açúcar, que era uma cana meio avermelhada, meio dura, não era apropriada para comer, era só para fazer o açúcar. E ele usou aquilo como instrumento, como arma, para fugir para os quilombos. Então a capoeira traz o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede, que é encenações, né, do que acontecia antigamente, geralmente ali naquele âmbito da Bahia. Quando a capoeira chega no Rio de Janeiro, não tem nada disso. Por quê? Por conta da repressão. Porque o governo era aqui, a capital era aqui, então nós tínhamos o que? Uma capoeira somente voltado à luta, que é onde surgiu as maltas, né? As gangues, as maltas dos Guaiamuns e Nagoas. Que aí tem outras e outras histórias, que a capoeira ela era repleta de histórias. Igual todo mundo acha que a princesa Isabel libertou os escravizados. Não, apenas 1/3 da população escravizada que existia. O resto tudo já tinha leis abolicionistas, a Guerra do Paraguai que libertou milhares, 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 e ninguém sabe, Silvio, porque dão importância para outras coisas que não são tão importantes quanto a história da nossa capoeira. A capoeira ela é muito rica. Você, o contramestre Jacó, e agora eu vou te provocar um pouquinho num aspecto aí. O nome dele é Davi Jacó Bandelac, não é isso? Bendelac. Bendelac. Você é neto de judeu? Sim. Você é neto de judeu e filho de judeu, obviamente. Sim. Né? Sim. Você concorda, você entende que você é uma figura pitoresca na capoeira. Você tem isso muito claramente. Você já foi atacado por conta disso? Já. Atacado, aspas para essa palavra. Já, não atacado de forma direta. Sim. Mas o olhar de quem, de repente, você percebe que está te achando que você é um, tá se intrometendo. Um alienígena ali naquele negócio. Sim, perfeito. Eu estava numa comemoração do dia... Foi 13 de maio, se não me engano, foi dia 13 de maio. Um encontro que sempre fazem aqui na cidade de Macaé. Eu peço para eu não vou falar onde era. E estava eu e um amigo, um cara espetacular, um historiador aqui de Macaé, músico, um artista, Jorge Benzer. Jorge Murtinho Benzer. Aquele ali é um amor de pessoa, tá? Um amor que eu tenho por ele, tremendo, admiração total. E só ficou eu e ele acuado. Por quê? Silvio, a minha família ela veio refugiada de guerra da Polônia. Tá? Vieram 2 navios Êxodos, o nome do navio chamado Êxodos. Um foi afundado pelo presidente Getúlio Vargas e o outro atracou na ilha de Marajó, a qual a minha família toda é de Belém do Pará. Sim. Todos migraram para Belém do Pará. Todo mundo conhece, ou poucos se interessam pela história do mais de 6 milhões de judeus, Holocausto. Pessoas de ciganos, homossexuais, que foram dizimados pelo nazismo. Sim. Tá. Dói falar disso? Um pouco. Cria-se uma revolta. Porém, eu não posso ficar escorado sobre uma tragédia e ficar provocando outras pessoas. Eu tenho que me unir a causas que eu acho que são pertinentes para a humanidade. Então, quando eu fui atacar... O Holocausto, me permita, o Holocausto ele não tem que ser esquecido, obviamente. Sim. Ele não pode ser esquecido, mas ele objetivamente ele passou. Sim. Ele já aconteceu. Sim. E quando eu estou defendendo uma causa a qual eu
eu tenho uma certa vantagem, é a minha profissão, a capoeira, eu tenho que ter perícia para falar nisso. Aí a pessoa se levantou e falou assim, caramba, você é branco? Você é gringo, não sei lá o que você é. Eu falei, poxa, e por que você tá aí debatendo? Eu falei assim, aí veio logo com a voadora, né? Eu falei, amiga, porque você simplesmente está falando sem ter uma certa perícia. E nós, capoeiristas, e até mesmo eu passei pela Raiz de Aruanda, o mestre Dengo, o mestre Coelho, eles nos preparam muito nessa questão de oralidade. Eles mandam a gente ler livros e livros fantásticos. Então, jamais eu ia levantar um assunto se eu não tivesse uma perícia. Entendeu? Eu prefiro até me calar. Então, eu falei para ela, amiga, negro não é cor. Negro é etnia. Preto é cor. Então, eu expliquei por entre A mais B essas questões. Até porque, Silvio, nós temos que quebrar esse paradigma no início do nosso bate-papo. Nós frisamos que quem tem religiosidade são as pessoas e não as profissões, os esportes, etc. Porque senão o judô, todo mundo teria que ser budista. Senão o judô, Kung Fu, karatê, outros tipos de artes marciais. Existem milhares, inclusive a capoeira. Quando o mestre Bimba, você chegou já a ouvir o mestre Bimba? Sim. São 2 baluartes da capoeira. Um era baluarte da capoeira pura e teve que ser denominado capoeira Angola. Porque quando o mestre Bimba entra no cenário, ele vem no Rio de Janeiro, a qual não tinha berimbau, não tinha tabaque, não tinha musicalidade, mas tinha capoeira pura. E mestre Bimba veio, viu que a capoeira do Rio de Janeiro é uma capoeira muito eficaz. O que ele criou? A luta regional baiana, que hoje é a capoeira regional. E o que ele fez? Ele pegou a capoeira que ele sabia, que alguns dizem que é a capoeira Angola, ele incluiu karatê, judô, jiu-jitsu, savate. Você ouviu falar nisso aí, savate? Não. É uma luta francesa que as pessoas do convés, dentro do navio, os franceses, eles sabiam, eles manuseavam faca, punhal, navalha. E o mestre Bimba, e luta greco-romana, mestre Bimba. Por isso que na capoeira regional tem muita queda. Tesoura, balão cinturado. E ninguém quer saber disso, porque não interessa a cultura brasileira. O que interessa hoje, até mesmo por alguns capoeiros, chama-se polêmica. E é por isso que as escolas estão aí, voltando, né, o convite que eu fiz para falar das escolas, que as escolas têm mercado, mas não tem profissional. Então, eu queria agora, começar a falar do teu trabalho nas escolas. Como é que isso começou? Isso foi uma iniciativa tua? Foi um convite? Como começou e, principalmente, como é que está se dando isso? Então, eu sou filho de mestre capoeira. Meu pai, inclusive, parece muito contigo. Você fala assim, pô, que isso? Jacó, meu pai parece muito contigo. Meu pai, ele me criou. Sim. Tá? Ele é pai consanguíneo da minha irmã, mas ele me criou. Sim. Mestre de capoeira, claro. Tá? Mestre Anísio. E ele me ensinou. Eu, com 17 anos, falei, pai, eu quero trabalhar. Ele quer, vamos embora comigo. Aos 17 anos, eu comecei a dar uma aula de capoeira no Centro Educacional Jorge Alberto, em Realengo. Tá? Beirando a Avenida Brasil. Não tem errado. Eu fui ali, sempre gostei de trabalhar. Minha família são todos professores de história, educação infantil, pedagogos e pedagogas, então eu já tenho uma veia para isso. Tá? E desde os 17 anos eu nunca parei. Nunca mais parei. E eu criei uma metodologia. Eu comecei a estudar, eu via vídeos, eu fui em alguns workshops, eu aprendi muito com o mestre capoeira, que poucos falam nele, é de Niterói, Alexandre Batata. Então, eu criei uma metodologia de eu ensinar alguns movimentos de capoeira com outros nomes. E fui criticado por isso. Aí não pode mudar o nome de capoeira, mas como? Se o mestre Bimba pegou algumas lutas e introduziram, mas eles podiam, a nova geração não pode se adequar. Então, a escola, ela tá aí. Eu não posso chegar para uma criança de 4 anos, Silvio, e falar assim, faça um martelo. O que seria um martelo para uma criança de 4 anos, Silvio? É um martelo. Ferramenta. É uma ferramenta. E uma meia-lua, Silvio? Uma criança pergunta, o que é a meia-lua? Ela vai olhar para cima e vai falar que é o quê, Silvio? Um pedaço de quê? De lua. De lua.
E a criança não está errada, Silvio. Pedagogicamente, ela está fazendo associações de palavra. Ou seja, então você criou um mecanismo de mudar a denominação para facilitar o entendimento. O entendimento da criança. Certo. Tá. E eu falei assim, cara, e agora? Eu tenho que criar algumas músicas. Inclusive, eu criei uma, agora está uma geração muito complicada com essa questão de celular, né? Sim, TikTok. Sim. Eu tenho as minhas restrições, tá? Com essa questão do TikTok. Mas, enfim, eu estava dando uma aula, umas criançadas lá cantando lá... até a música do Zé Govinha, né? Sim. Aí eu falei assim, gente, não pode isso. Aqui na escola, o Jacó não gosta. Até por conta que o pai, quando deixa a criança ali, ele está seguro de que a criança vai aprender algo que edifique, né? Não que contamine. Só que a criança já chega lá na escola contaminada pela internet. Esses dias eu fiz uma live falando da questão do celular, porque às vezes o pai não dá valor para capoeira, não quer pagar uma graduaçãozinha, não quer pagar uma formaturazinha, mas enche a criança de estudo, fast food e celular. Aí chega a criança, não sei, tá com crise de depressão, tá com ansiedade, vai gastar muito mais com psicólogos, etc. Mas enfim. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma música? Aí eu fui criar música. Capoeira aqui na escola, você pode vir que tem. Se você não vir capoeira, vem pra escola também. Capoeira tem capoeira, tem. Aí nesse final eu falo o nome da escola. Agrado gregos e troianos, papai, diretor. Fica no ritmo. Fica no ritmo e a criança se diverte. Então, a capoeira pedagógica a criança aprende brincando, aprende se divertindo. Você leva essa iniciativa hoje a quantas escolas? Aqui, em qual escola? Aqui nessa cidade nós temos, aqui em Macaé, nós temos em algumas redes do Atlântico, temos SEMAC, Casinha Feliz, e temos no Piaget, educacional. E como é que é a receptividade por parte das crianças? É boa? É maravilhosamente, Silvio. Olha, não tem uma manhã que eu chegue na escola, eu posso estar cansado, posso estar com alguns problemas pessoais, que eu não seja recebido por menos de 10 crianças. É tudo me abraçando. Tio Jacó, passo na rua, eu tenho que falar com 2, 3 crianças. É pai de aluno. É um carinho, eu já virei até compadre de mãe de aluno. Eu já vi aluno chegando, tio Jacó, eu... Que tio, rapaz, você é um homem, que eu sou teu tio não, rapaz. Conheço meu sobrinho. Sou eu, Heitor. Eu falei, gente, mas tá grande, Heitor. Cresceu, né? Porque eu comecei a trabalhar aqui na cidade com capoeira em 2006. Então já tem uma estrada Tempo aqui. Bom. Entendeu? Então aqui é uma maravilha. O que eu queria mesmo, assim, o meu sonho, nós temos um projeto de lei na cidade, que eu cheguei a te mostrar. Eu não entendi até hoje por que esse projeto de lei... Vamos recordar. É um projeto de lei que institui a prática do ensino da capoeira no âmbito da rede pública de ensino. Na rede pública de ensino. Mas ele institui como curricular. Curricular. Não é uma alternativa... Extra, não. Não é extra, é curricular. Por que a escola particular pode ter curricular e a municipal não tem? Inclusive, eu fiz outra live agora... foi dia 17 ou 18 de novembro, estava pertinho do dia 20 de novembro. Eu falei, se te convidarem, professor de capoeira, para fazer uma roda de capoeira numa escola municipal, não vá. A pessoa, o que é isso? Não tem que ir. Eu já fui muito, Silvio. Enquanto o capoeira der o seu sangue, você não vai honrar o sangue que os nossos ancestrais deram lá atrás para nós termos a capoeira. A capoeira não é um passatempo. Eu já fiquei abismado, existem mestres de capoeiras que eu conheço falando que, não, eu dou aula em tal lugar lá, é uma recreaçãozinha, deixa a criança... Não, eu não trato a capoeira dessa forma. Na minha opinião, eu estou desrespeitando a capoeira se eu tratar dessa forma. Tratar como recreação? Como recreação. Você acha que não é digno com a capoeira? Não é. A capoeira ela é muito importante. Eu tenho de relatos, eu posso até te mostrar outra ocasião, de mães que me agradeceram, que tiraram as suas filhas. Não estou estimulando ninguém a tirar de outros profissionais. Mas a mãe tirou da psicomotricidade que ela não estava tendo resultados com a filha. Tá? A filha não andava direito, não tinha coordenação, uma cognição bacana. E com 6 meses de capoeira, a criança desenvolveu maravilhosamente. E ela agradeceu. Essa semana mesmo
uma mãe for fazer o pagamento, ela, tio Jacó, me chama de tio Jacó. Tio Jacó, eu tô fazendo aqui um valor a mais porque eu acho injusto o que você está cobrando pelo o trabalho que você está executando. Silvio, isso é importante. E quando o profissional vai fazer de graça, seja para a escola municipal ou particular, qualquer instituição, em troca de um pão com guaravita, um biscoito, uma maçã, isso é errado. Isso é migalha, a capoeira é rica. Os nossos ancestrais deram a vida para nós termos a capoeira hoje. E para ter a liberdade que temos hoje. E por que tratar a capoeira dessa forma? Se ninguém fizer dessa forma, vão começar a valorizar. Não, calma aí. Se dentro da grade curricular nós temos que ter uma matéria sobre africanidade, porque a BNCC, ela obriga, isso aí ninguém fala, a BNCC obriga que toda rede de ensino tenha matéria sobre africanidade. Sim. Agora, o que a escola vai falar sobre africanidade? Qual seria? Aí sabe o que eles fazem, Silvio? Eles botam lá no final do ano, novembro, convida qualquer pessoa, faz aquele papelão que eu vi pessoas fazendo roda de capoeira até de calça jeans, com a bota que tinha acabado de vir do trabalho, fez lá, bateu o palmo, botou todo mundo. Não, tá errado. Tá errado, isso não é capoeira. Isso é desvalorizar a cultura. Aí depois querem brigar, querem levantar bandeira, querem, não, mas tem que ter respeito. Mas se o próprio descendente não está respeitando a nossa cultura, o nosso patrimônio, é a mesma coisa. E é isso que é a diferença que eu falo para você, Silvio, que a Europa está dando de 7-1 também na capoeira, e não é só no futebol. Lá você não vai treinar capoeira sem uniforme. Um amigo meu, mestre Feiti, lá da cidade de Brest, França, o aluno vai treinar, só tá com a calça, vem cá. Ele dá uma camisa nova, embaladinha, anota na fichinha dele tantos euros. Quando ele pagar a mensalidade, vai pagar mais a camisa, porque ele não veio. E o pai não vai reclamar. O pai não vai achar ruim. O pai não vai tirar o aluno da capoeira. Sabe por quê, Silvio? Lá eles são educados. Eles são educados. Tem a prática da capoeira também para jovens, para iniciantes na Europa também? Muito. Muito mais do que aqui. Eu ainda falo assim, ó. Muito mais do que aqui. Porque na China, dentro da grade curricular, tem o Kung Fu, tem o Tai Chi. Dentro do Japão, tem as atividades, tem o basquete. Igual a gente vê aqueles vídeos bonitos, aquela sincronia, é basquete, atividade física. Porque, Silvio, a oxigenação do cérebro é necessário. Você vai numa psicopedagoga, ela manda fazer... uma vez uma mãe falou assim, Jacó, eu fui uma psicopedagoga, doutora, tal. Ela pediu para botar meu filho na capoeira. Eu falei, lógico, mãe, porque é bom, qualquer atividade física é boa. É um jiu-jitsu, é um judô, é uma natação. Mas o nosso esporte brasileiro ainda está perdendo para o esporte gringo. Porque por mais que fale assim, mas o jiu-jitsu é brasileiro. Não é. Não é. A técnica brasileira de jiu-jitsu é uma técnica. Mas o jiu-jitsu, ele é japonês. O judô, ele é japonês. Eu acho tão bonito, eu acho bacana as pessoas abraçarem, fazerem homenagem a algumas pessoas, né? Tem o Sensei Matsuda, que é um ícone, né? Os pioneiros do judô aqui em Macaé. Mas nós temos um dos pioneiros também na cidade de Macaé da capoeira. A nossa capoeira brasileira. Eu não vejo ninguém homenageando os antigos mestres, mas como deveria ser. Não homenagear, botar placa, não. Placa vai ficar aí, ninguém come placa. Ninguém veste placa. Vamos profissionalizar a capoeira na nossa cidade, porque existem vários municípios dentro dos estados do Brasil e até do exterior que já tem a capoeira como base. E como é que a gente está se encaminhando para o fim, mas agora você tocou num ponto importante. Como é que profissionaliza? Na prática, como é que faz para profissionalizar? Então, já teve um começo, tá, de uma gestão que se preocupou com isso, fizeram um cadastro de capoeiristas que já estavam dando aula dentro da cidade de forma clandestina. Caramba, Jacó, clandestina porque aquilo que não tem de conhecimento
profissional, é clandestino. Se você não tem uma base, se você não tem um registro. Porque a capoeira ela tem federação, confederação. Você está falando o quê? Instrutor pirata? Vamos usar um português mais claro. Eu peguei, botei na praça, comecei a dar aula, beleza. E se acontecer um acidente com uma criança, quem vai responder? E aí, sem informação, sem uma base teórica, sem um conhecimento técnico, nada. E sem escolaridade. E sem escolaridade. Você botaria seu filho para estudar numa escola a qual a professora não seja formada, Silvio? Não. E por que a capoeira tem que ser diferente? Por que a capoeira tem que ser... porque a luta do escravizado tem que ser assim. Não, mudou. A capoeira não tinha uniforme, Silvio. O mestre Bimba instituiu o uniforme quando chegou lá no Palácio Planalto, no caso era Rio de Janeiro na época, que era o Getúlio Vargas. Isso, no Catete. No Catete. Quando ele chegou lá, todo mundo de branco, bonitinho, limpinho, ele falou, que coisa maravilhosa, qual o nome? Luta Regional Baiana, né? Ele, não, meu presidente, isso é a capoeira. Isso é capoeira? Ele tirou do Código Penal. Porque a capoeira era do Código Penal, era crime. Crime de vadiagem. Não era nem crime. O nome que eles davam era contravenção. Contravenção. Era contravenção. A roda de samba e a capoeira era contravenção. Então é isso que eu entrava te falo. Por vadiagem. Será que os nossos ancestrais tiraram a capoeira da marginalidade? Que eles botaram, porque a capoeira não era marginalidade. Eles botaram a capoeira na marginalização. O mestre Bimba tirou da marginalidade e hoje querem... mas os mestres vão estudar como? Não, beleza. Eles não querem estudar, então você não pode dar aula dentro de uma escola. Na minha opinião. Tá? É a minha opinião. Eu acho que o profissional tem que ter, sim, no mínimo, um ensino médio. Tem que se qualificar, fazer um ensino superior. Até para esse profissional, instrutor de capoeira, ser respeitado enquanto profissional de uma área. Lógico. Claro. E quando houve esse cadastro, houve a iniciativa do vereador tal e criou-se um projeto de lei cheio de furos. Ali tem furos. Tanto é que tem furos que o projeto de lei foi sancionado, mas não houve uma obrigatoriedade dentro do município para ter nas escolas. Por quê? E convido a ter a capoeira dentro das escolas. Ele não obriga, não é uma lei obrigatória. É uma lei sugestiva. Pode ter ou não. Quem quisesse aderir, que aderisse. Beleza. Quem não quiser, não adere. Mas vai gerar um custo, etc. Gente, mas cada pasta tem o seu valor, tem o seu atributo. Mas tem que haver contratações. Aí já é uma questão administrativa. É uma questão de administração. Aí eu já não posso opinar. Entendeu? Agora, eu só sei o seguinte. Mais uma vez, o filho da burguesia ganha e o filho periférico não ganha. Porque ele só vai poder ter a capoeira dentro daquele local onde não tem estrutura para ele fazer a capoeira. Inclusive, eu tenho um projeto social, tá? Hoje quem é responsável é graduado Curió, dentro do Novo Horizonte. Uma comunidade que ninguém estava dando aula de capoeira. Depois que fizeram a praça, começou um monte de gente querendo dar aula de capoeira. A gente dá aula, Silvio, naquele chão áspero ali, cheio de mesinha lá, a gente pega um espacinho e a gente dá aula. Então, isso a gente faz por amor. A gente não tem vínculo com ninguém, não temos ajuda de ninguém. E isso já tem 13 anos. Eu dava aula na Malvinas, dentro do campo da Malvinas. Da Malvinas fui para o Botafogo, para a quadra do Botafogo. E agora nós estamos no Novo Horizonte. Mas eu acho que, se nós tivéssemos um carinho, um olhar diferenciado, eu acho que a capoeira ela tem um potencial muito grande dentro da cidade de Macaé. Maravilha. Hoje, então, deixa eu só recapitular aqui, porque isso é importante. Hoje você, mestre Jacó, contramestre Jacó, mestre no popular. Tá certo, né? Tá certo. Você está em quais escolas mesmo, com a iniciação na capoeira? Atlântico. Novo em quais unidades? No aeroporto, e na Lagoa e no Pecado. No aeroporto, Lagoa e Pecado. Tá. Novo Piaget. O Novo Piaget fica onde? O Piaget fica ali na Rua da Rodoviária, do lado do hotel do Del Rey. Sim. No comecinho da Francisco Portela ali. E no Casinha Feliz, Semac.
Aqui na Imbitiba. Aqui na Imbitiba. Maravilha, beleza. Quem quiser conhecer mais do teu trabalho, a gente percebe claramente, além de um profissional da capoeira, de um instrutor da capoeira, o Jacó também tem um interesse muito grande pela historiografia dessa, vamos chamar dessa ciência que é a capoeira, que carrega muito da ancestralidade e muito da formação do DNA do povo brasileiro. Sim. Né? A capoeira perpassa muitas histórias. Uma delas, por exemplo, que é muito, muito conhecida, o Cais do Porto do Rio de Janeiro. Nossa. Ele foi, durante muito tempo, a única opção de emprego de ex-escravizados que foram libertos pela Lei Áurea. Sim. Né? E filhos de ex-escravizados. A gente teve a lei do ventre livre, teve a lei do sexagenário, que, na minha opinião, foi uma lei inócua, porque num país em que a expectativa de vida era de 50 anos de idade, você dizer que estava liberto quem tinha 60... Não tinha mais nada. Ou seja, tinha que trabalhar até a morte. Muito bem. A estiva, como era chamada a atividade do Cais do Porto, os estivadores, foi durante muito tempo o único. E ali praticava-se muito capoeira. Sim. A capoeira era usada ali como forma de defesa, até mesmo de sobrevivência, porque muitos dos estivadores gostavam do jogo, e isso volta e meia dava algumas confusões. Muitos dos estivadores gostavam do samba, da gafieira, e haviam questões, e muitos dos que dominavam a capoeira eram mais temidos. Inclusive nós temos um famoso, né, Penha, né? Morro da Penha. Mestre Touro, ele era estivador. Até hoje ele tem a carteirinha, ele recebe pela estiva. Olha aí. Ele é antigo, ele tem quase 90 anos de idade. Olha aí. E ainda é forte igual um touro. Mestre Touro, bem-vindo. Era ele e o irmão dele, falecido Mestre Dentinho. E o filho do Mestre Dentinho, que é sobrinho do Mestre Touro, mora aqui em Cabo Frio. Mas o que você falou é uma verdade. Inclusive tem alguns ícones, né, históricos das maltas de capoeira, a própria Madame Satã, né, que tem filme, tem livros ali. Isso. Ele dominava a capoeiragem. Né? Naquela época não se falava em capoeira, a capoeiragem. Isso. Mas isso só houve porque quando foi abolido a escravidão, jogaram-se os escravizados de forma... Na rua e, né, houve-se o Morro da Providência e com isso... o ser humano precisava sobreviver. Não estou dizendo que foi a forma correta de se sobreviver. Era o que se tinha para o momento, era o que se né? tinha. Era o que e se com tinha. isso criou-se muita marginalização. Morro da Providência, o primeiro, não por mera coincidência, nas imediações do Cais do Porto, né? Nas imediações do Cais do Valongo, onde, por coincidência, anos antes chegavam os escravizados vindos de África, né? O Morro da Providência, que foi o primeiro morro a ser ocupado no Rio de Janeiro, né? Silvio, onde vou te houve falar, a predominância da população negra ex-escravizada. Tem tanta... eu vou deixar um livro que você quiser comprar, é baratinho, mas é de profundo conhecimento. Kisama. Se lê Kissamã. O nome é Kisama, o Império dos Capoeiros. Fala de um policial da Scotland Yard, naquela época, 1800 e pouco, que ele se aposentou, veio para cá, né? O inglês, veio para cá, pro Brasil, aposentado, e ali ele começou a descobrir uma trama para... estavam armando mais uma trama, foram mais de 100 vezes que tentaram matar a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, na verdade, ela nem tinha a guarda imperial, ela só andava com a guarda negra, ela só confiava nos negros capoeira. Quem ganhou a Guerra do Paraguai? Os negros capoeiras. Tá? E isso várias histórias. Mandatos para a guerra, inclusive, exatamente para serem dizimados. Mas, na verdade, alguns pensam dessa forma. Aí eu vou ter que defender. Por quê? Quando o Duque de Caxias foi chamado para comandar, porque estavam sendo derrotados, Brasil, Argentina e Uruguai, a Tríplice Aliança. Eles estavam sendo derrotados. Porque não adianta, você não vai para as margens do Rio Paraguai lutar contra soldados paraguaios que tinham uma perícia ali daquela área. Você não vai trazer um cara de Portugal que vai morrer ali. Claro. Eles não tinham uma luta corporal, eles não sabiam, não eram peritos naquilo. O Duque de Caxias falou: a única condição que eu quero para assumir o comando eu escolho os meus soldados. Mas qual que você quer? Eu quero os negros capoeiras.
Mas como? Eu vou pegar o cara é valioso para quem? Então eu não vou. Não, então eu vou. E aí, só que o soldado ele não vai, o que eu vou ganhar? Não, tu vai ganhar a alforria, beleza. Eu vou. Inclusive, a música Paranauê é um entoar de vitória da Guerra do Paraguai. No dia que eu amanheço, Paraná, capoeira que venceu, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou, Paraná, Paraná. Mas ninguém sabe. Acho que Paraná, Paranauê é bonitinho, não. Aquilo é uma entonação, igual os soldados até hoje, né, fazem entonações, marchando. Aquilo é uma entonação do exército, do pelotão chamado Pelotão Maitá, que hoje dá nome de rua lá no Rio. Bairro, rua. Bairro. Então, aquilo era um pelotão. Foi o Pelotão Maitá que venceu a Guerra do Paraguai, que estava sob o comando de Duque de Caxias. Tudo isso eu falei, a capoeira ela é muito rica. Capoeira que deu a liberdade para o Brasil, porque hoje todo mundo era para estar falando castelhano, porque o Paraguai ia dominar isso tudo, através de Mato Grosso, as margens do rio. Quem quiser conhecer mais sobre você, teu trabalho, e esse conteúdo histórico todo que você tem para passar, para transmitir para todo mundo, te encontra onde? Em que rede social? Como é que faz? Eu gostei do Mestre Jacó, quero conhecer um pouco mais esse camarada, esse botafoguense, Mestre Jacó. Qual é? Te encontra onde? Então, é só o Instagram mesmo. Até o Facebook eu uso pouco. Mas o Instagram é Contra Mestre Jacó. Todo mundo tá no Instagram, né? Contra Mestre Jacó. Vai ver eu lá, abraçadinho lá com a minha esposa, que também é um divisor de água na minha vida. Ela apoia muito o meu trabalho. Eu vou falar de primeira mão aqui. Obrigado pela oportunidade que você me deu, Silvio. Você também é um divisor de águas nessa cidade. Tá? Você é uma peça fundamental sobre o resgate da nossa cultura, dos nossos esportes, do trabalho, que às vezes fica enclausurado, às vezes as pessoas abafam, e você está fazendo esse papel muito importante. Então eu vou falar de primeira mão, essa oportunidade, eu vou estar abrindo uma escola de capoeira dentro da cidade de Macaé. Eu espero fazer algumas parcerias, eu queria separar 2 dias, né? São 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só vou estar trabalhando esses 5 dias na escola de capoeira. 2 dias eu queria botar só para o social. Só para aquela família que, né, baixa renda, mas o filho tá lá, bota o filho na capoeira, deixa a criança fazer capoeira, deixa a criança fazer atividade. Então a gente vai estar buscando parcerias para gastar energia, conhecer disciplina, tomar contato com regra. Lógico. Então quem quiser conhecer meu trabalho, quem quiser entrar em contato, Contra Mestre Jacó. No Instagram? No Instagram. Maravilha. Então tá aí, gente, muita história para contar, muito conteúdo para passar para a gente também, e é legal que o Mestre Jacó tem ele bate nessa tecla de colocar as coisas no seu devido lugar, segundo a ótica e o ponto de vista dele de como a capoeira deve ser tratada, como o resgate histórico deve ser feito, e como a história deve ser contada sem romantismo, sem romantismo, com muito pé no chão. E isso é muito importante. Queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, querido. E te desejar sucesso e que você chegue a mais lugares aí, levando o ensinamento da capoeira, levando a disciplina da capoeira para mais jovens, para mais crianças e para muitas mais pessoas. Obrigado, Silvio. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, tá bom? E forte abraço a todos. Nossa Macaé é isso, contar histórias interessantes sobre pessoas que fazem trabalhos interessantes na cidade e que têm muito a acrescentar para a gente. Eu lembro mais uma vez, compartilhe esse podcast, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é um assinante do canal TV Câmara, assine, ative lá o sininho, porque aí você vai ser avisado que tem vídeo novo, o algoritmo do YouTube vai estar entregando cada vez mais o nosso conteúdo para as pessoas, e com isso esse canal vai crescendo e vai se fortalecendo, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Obrigado pela sua audiência e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé.
Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.